Talvez você tenha chegado aqui achando que bronzeamento é só estética. Talvez você pense que isso aqui é só sobre ficar mais dourada, mais bonita, mais marcada. E eu preciso te dizer uma coisa com muita clareza, logo aqui no começo. Se você acha que bronzeamento é só isso, você ainda não entendeu o poder que existe nesse trabalho. Porque o bronzeamento não começa na pele. O bronze, ele começa na autoestima. E a autoestima, ela muda decisões. A autoestima muda a postura. A autoestima muda a forma como uma mulher se enxerga no mundo. Eu, Ayane Bronze, já vi mulheres chegarem no meu espaço, cabisbaixas, inseguras, pedindo desculpas por existir, por ocupar espaço, por querer algo para elas. E eu vi essas mesmas mulheres se levantarem da maca diferentes. Não era só a marquinha, não. Era o olhar, era a postura, era a forma de falar e era a forma de se enxergar. E quando eu falo que o bronzeamento, ele pode ser o ponto de virada da sua vida, eu não estou usando força de expressão. Eu estou falando de algo que eu vejo todos os dias no meu dia a dia. Porque quando uma mulher se sente bonita, de novo, ela começa a se respeitar. E quando ela começa a se respeitar, ela para de aceitar migalhas, ela para de aceitar qualquer coisa, ela começa a querer mais. E aí é que tudo muda. Hoje, eu não vou te ensinar técnica. Se você está pensando que esse vídeo de hoje é para ensinar técnica, não é. Eu não vou falar de produto, não vou falar de tempo de exposição, nem no sol, nem na cabine. Porque antes de qualquer técnica, existe algo muito mais importante. O motivo pelo qual você quer entrar nesse mercado. Se você não entende o porquê, qualquer dificuldade vai te fazer desistir. Meu nome é Ayane Bronze. Eu sou criadora do método Bronzear, especialista em bronzeamento. Mas antes de ser especialista, antes de ensinar outras mulheres, eu fui uma mulher comum, igual a você. Eu já trabalhei muito, eu já ganhei pouco, me senti invisível por muitos anos. Eu fazia tudo certo, mas parecia que nada andava. Eu não me via mais no espelho. E o pior do que isso, eu não me reconhecia mais como mulher. Mas digo a vocês, foi dentro do bronzeamento que eu tive um choque de realidade. Eu percebi que aquele momento de sol com outras mulheres, tá? Aquele momento de cuidado, de conversa, de troca, era muito maior do que um serviço estético de bronzeamento. Ali tinha cura emocional. Ali tinha reconstrução de identidade. Ali tinha mulheres se lembrando de quem elas eram antes de se apagarem. E quando eu entendi isso, tudo mudou. Eu parei de enxergar o bronzeamento como um bico, como uma renda extra. Eu parei de enxergar como algo pequeno. Vocês estão entendendo? Eu comecei a tratar como realmente um negócio sério, com impacto real na minha vida e de muitas outras pessoas, de muitas outras mulheres. E foi aí que os resultados começaram a aparecer. Não só financeiros, mas digo a vocês, pessoais também. Essa jornada que você está começando hoje não é sobre virar bronzeadora da noite para o dia.
É sobre você entender se esse caminho faz sentido para a sua história, faz sentido para a sua realidade, para o momento que você está vivendo agora. Porque não existe técnica que sustente uma mulher que não acredita em si mesma. Não existe. E não existe renda que permaneça quando a base emocional está fraca. Hoje é o primeiro passo e ele começa com consciência. Primeiro passo. E tudo vai começar com consciência, com verdade, com você olhando para dentro e se perguntando: por que eu quero isso? O que eu estou buscando? Rayane, o que está faltando na minha vida que me trouxe até aqui hoje? Vocês conseguem parar um pouquinho para pensar sobre isso? Agora eu quero que vocês sejam honestas comigo. Na verdade, não comigo, Rayane Bronze, mas comigo, mulher. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente vista? Não é elogiada por obrigação, entendam isso. Não é reconhecida por fazer o que todo mundo espera, mas vista de verdade, admirada, escolhida. Muitas mulheres chegaram até a mim, dizendo a mesma coisa, com palavras, claro, diferentes. Eu faço tudo por todo mundo, mas ninguém faz nada por mim. Elas cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam dos maridos, cuidam dos trabalhos, cuidam de todo mundo. E quando sobra um tempo, não sobra energia. E quando sobra energia, já não sobra mais autoestima. E isso não começa grande, começa bem pequenininho. Começa quando você para de se arrumar para você. Quando você começa a evitar o espelho. Quando você começa a usar uma roupa largada, não por estilo, mas por vergonha. Quando você aceita ganhar menos do que você merece. Porque lá no fundo, acredita que aquilo é o máximo que pode alcançar. Eu vou te contar uma história real. Real. Uma cliente minha chegou no espaço, quieta. Ela quase não falava. Ela deitou na maca e a gente conversou um pouquinho. Quando eu tirei a fita, ela se levantou. Ela começou a chorar. Não foi um choro bonito de emoção de filme. Não. Foi um choro preso, antigo, daqueles que vêm carregados, né, do tempo. E eu perguntei o que tinha acontecido, o que está acontecendo com você? Fiquei preocupada. E ela me disse: Rayane, é a primeira vez, depois de anos, que eu me olho no espelho. E eu não me odeio. Aquilo, gente, me travou. Porque não era sobre bronze. Era sobre identidade. Era sobre uma mulher que tinha se esquecido completamente de quem ela era antes de se apagar. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez você não chore olhando no espelho, mas você também não sorri. Talvez você esteja sobrevivendo, cumprindo obrigações, esperando um final de semana, um feriado, algo que te dê uma sensação mínima de alívio. E aí,
Em algum momento surge o pensamento: eu queria algo só meu, algo que seja meu, algo que eu construa, algo que dependa das minhas mãos, algo que me devolva o orgulho. Mas junto com esse pensamento vem, sabe o quê? O medo. O medo de errar, o medo de manchar alguém, o medo de se expor, o medo do julgamento dos outros, medo de investir e não dar certo, medo de ouvir que isso não é para você. E esse medo, mulheres, paralisam. Ele te mantém exatamente onde você está agora. Não porque você não é capaz, mas porque ninguém nunca te ensinou que você pode aprender do jeito certo, com consciência, com segurança e com direção. O bronze ele aparece muitas vezes com um desejo silencioso. Não é só porque é bonito, atraente, é porque ele representa a liberdade, representa renda, representa autonomia, representa você, sabe? Você não precisar pedir permissão para existir profissionalmente. E se você está aqui hoje assistindo isso até agora, não é curiosidade, é identificação. É porque alguma coisa dentro de você sabe que o jeito que está não pode continuar. Lá dentro, você sabe disso. Bem no fundo lá do coração você está sentindo isso. Agora, mulheres, eu preciso ser muito clara com você. Muito clara mesmo. Porque existe um jeito errado de entrar no bronzeamento. Existe. E esse jeito errado é o que mais machuca mulheres boas, com intenção boa, mas simplesmente sem direção. O jeito errado, ele começa quando alguém te faz acreditar que isso é simples demais. Que é só comprar uma maca, um bronzeador qualquer, assistir um vídeo solto na internet e pronto. Você já pode atender. Isso não é profissionalismo. Isso é irresponsabilidade. Quando você começa sem preparo, você coloca a sua cliente em risco. E quando você coloca a cliente em risco, você coloca o seu nome em risco também. Porque você mancha a pele da sua cliente. Pense aí. Mancha, além da pele da sua cliente, a sua reputação. Eu já vi mulheres desistirem completamente depois de um único erro. Só um erro. Um erro que poderia ter sido evitado com a orientação correta. Um erro que não aconteceu por maldade, sabe? Não aconteceu por maldade, mas por falta de conhecimento. Ela não fez aquilo por maldade, mas sim por falta de conhecimento. O jeito errado, ele também é entrar achando que o bronzeamento é só sobre resultado visual. Não é. Quando a cliente ela deita na maca, ela não está confiando só a pele dela a você. Ela está confiando inseguranças, traumas, comparações, dores antigas. E se você não entende isso, você trata tudo como mecânico. E o mecânico não vai fidelizar a sua cliente. Não constrói autoridade, não constrói um negócio. Outro erro comum é copiar sem entender. Copiar preço, copiar protocolo, copiar discurso, copiar postagem. Isso gera profissionalismo iguais, inseguros
e facilmente substituíveis. Quem copia não constrói identidade. E digo a vocês, sem identidade você vira só mais uma na concorrência. O jeito errado é querer pular etapas, é querer ganhar dinheiro rápido, sem construir uma base. É querer reconhecimento sem preparo. É querer agenda cheia, né? Sem estrutura emocional e técnica. Me diga aí. E o problema não é errar. Errar faz parte. O problema é errar sem saber por quê. Porque você ainda não aprendeu. Aí você só se culpa. E a culpa paralisa. A culpa faz você desistir antes mesmo de tentar de novo. Porque você fica se culpando o tempo todo. E isso acaba te paralisando. As consequências desses jeitos errados são pesadas. E eu não estou aqui falando isso para te assustar, não, viu? Não mesmo. Eu estou falando aqui para te proteger. A primeira consequência é a desistência precoce. Mulheres que poderiam ser excelentes profissionais abandonam tudo depois de um simples erro, de uma crítica ou de um comentário maldoso, desnecessário. Elas desistem não porque não são boas, mas porque começaram sem estrutura emocional e técnica. A segunda consequência é a desvalorização. Quando você não se sente segura, você cobra pouco. E quando você cobra pouco, você atrai o tipo errado de cliente. Quando você atrai o tipo errado de cliente, você se cansa, você trabalha demais, você se frustra e começa a odiar aquilo que poderia ser algo libertador. A terceira consequência é a autossabotagem. Você começa a se esconder, parar de postar, parar de divulgar, parar de acreditar em você e reforça aquela crença antiga. Isso não é para mim. E talvez a pior consequência seja essa. Você passa a vida inteira acreditando que nasceu para receber pouca coisa, por pouco, quando na verdade só nunca teve acesso ao caminho certo. Simplesmente isso. O mercado, ele não está saturado de profissionais boas. Ele está saturado de profissionais despreparadas. Quem faz com consciência, com método e com verdade, sempre vai se destacar. Sempre vai ser referência onde ela chegar. Vocês estão conseguindo entender esse processo? Agora existe outro caminho. Um caminho possível, realista, um caminho seguro, um caminho que começa de dentro para fora. Esse caminho começa quando você entende que o bronzeamento é uma ferramenta, não milagre. Não fazemos milagre. Ele potencializa quem você já é. Ele amplia sua autoestima, sua renda, sua autonomia, quando existe uma base. O jeito possível é aprender com método, é respeitar cada etapa que existe, é entender técnicas, sim, mas também entender pessoas, entender gente, é construir confiança antes de construir agenda cheia. Tudo começa com consciência. Nessa jornada, tudo começa com consciência. Porque uma profissional
segura não se desespera. Uma profissional segura não fica se comparando com outras. Ela constrói o seu próprio ritmo, com constância e com clareza. E quando você se constrói por dentro, o resultado ele aparece por fora. Na pele da sua cliente, na sua postura, no valor que você cobra, na forma como você se posiciona, ele começa a aparecer. Então, mulheres, se você chegou até aqui, eu quero que você reconheça isso. Porque ouvir a verdade exige coragem. Essa foi a primeira conversa da nossa jornada. Não foi técnica, não. Falei para vocês que eu não ia entregar técnica, produto, nada disso. Foi a base. Então, salva esse vídeo, compartilha com aquela mulher que você sabe que está se apagando e se inscreve para continuar comigo e nos vemos na próxima aula. A partir daqui, a gente começa a transformar consciência em caminho real. Porque juntas a gente não bronzeia só a pele. A gente constrói mulheres poderosas. Beijos, até a nossa próxima aula.